Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa aliviar, harmonizar, encorajar, fortalecer nossas almas, para que possamos seguir nossa jornada, para ser muito proveitosa. Nós estamos estudando, meus irmãos queridos, a maravilhosa obra A Vida do Mundo Espiritual, que foi psicografada pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra é um tesouro, ela tem tantas informações úteis na nossa vida, buscando nos orientar, buscando mostrar o caminho da autoiluminação, do fortalecimento espiritual, para que possamos voltar para casa, ou seja, o mundo espiritual, ao fim de mais uma matrícula na escola da vida, felicidades, e temos conseguido algumas vitórias contra nós próprios. A gente imagina que nosso adversário está lá fora, não, está dentro de nós, o homem velho que ainda habita dentro de nós, as sombras que ainda habitam dentro de nós. E como a felicidade é algo inato a cada um de nós, todos nós almejamos, mas precisamos vencer os enigmas da vida. A gente tem dificuldade de entender o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, porque estamos com as criaturas, algumas mais difíceis, outras não. Temos dificuldade de entender porque as dores, as doenças, os sofrimentos, ou as alegrias. E a doutrina espírita nos esclarece tudo isso. É uma doutrina bastante consoladora, que traz essas informações visando, que Deus nos encaminha essas informações visando que a gente possa encontrar o caminho. A doutrina espírita é como se fosse uma espécie de uma estrada iluminada para que a gente siga em frente e que possamos seguir, encontrar um porto seguro, possamos amarrar nosso barco com a certeza que chegamos lá. É isso que Deus deseja, a felicidade de seus filhos, mas é preciso ter mérito. E essas informações trazidas pela doutrina espírita mostram-nos esse caminho, por isso que é uma obra maravilhosa, né? Mostra, porque ela nos mostra as dificuldades, mostra os porquês das coisas, as consequências de nossos atos, bons e ruins, no decurso do tempo, os benfeitores ou os amigos espirituais vêm contar as coisas que lhes sucederam, o que aconteceu diante de um fato positivo ou um fato negativo, e tudo isso serve como uma espécie de vacina para que a gente saiba, olha, se eu tomar determinado caminho, determinada atitude, vai acontecer, vai ter repercussão. E Jesus dizia, a gente conhece o homem, a árvore pelo seu fruto e o homem pela sua obra, que as nossas ações têm consequências, né? É a lei da ação e da reação. Então, essa obra, ela nos traz essas informações todas. E a gente se fortalece e pensa duas vezes antes de tomar determinadas atitudes, não é? Porque ele mostra que não tem jeito. Se a gente toma atitude e ela gera consequências negativas, a conta vai chegar, é certo, não é? Então, são alertas muito importantes aos nossos espíritos. Nós estamos estudando, na verdade, a oitava das 12 obras da coleção A Vida do Mundo Espiritual, chamada Nos Domínios da Mediunidade. E ela traz um assunto interessantíssimo, muito bonito, complexo, mas muito presente na vida de cada um de nós. A ideia é entender o espectro, ou na verdade, entender a dimensão da mediunidade nas nossas vidas. Porque nos dizia Kardec, todos nós somos médios. Mas é importante a gente entender, e André Luiz faz um esforço muito grande para trazer essa obra, é como a mediunidade está presente na vida de cada um de nós. Somente quando falamos de mediunidade, a gente imagina o médium que incorpora, ou a psicografia, e por aí vai. Mas ninguém está falando só da mediunidade ostensiva do médium que trabalha no dia a dia no campo da mediunidade. Não. Entender a mediunidade, todos nós somos médios, porque todos nós temos a capacidade de assimilar informações ou ideias que vêm do mundo espiritual e temos capacidade de influenciar também. Por isso, Kardec nos dizia que todos nós somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos, muitas vezes somos guiados por eles. Olha, então é muito interessante a gente entender por que determinadas questões acontecem na vida da gente, muitas das vezes por interferência espiritual ou não, de encarnado, desencarnado, etc, etc. Então, essa obra, ela nos traz essas informações todas, né? Nesta obra, André Luiz, na companhia de Hilário, que já fui parceiro dele nem da obra anterior, Entre a Terra e o Céu, tem um extraordinário instrutor, que é Aulus, um espírito de alta envergadura espiritual, com grande experiência no assunto da mediunidade. E traz informações muito interessantes, vividas dentro de uma instituição espírita no Rio de Janeiro, onde mostra as interfaces dos encarnados com o desencarnado, dos médiuns com os trabalhadores do mundo espiritual,
desvendando um monte de informações úteis demais para a nossa vida. E é importante também compreender que dentro do trabalho realizado na instituição espírita, lá, algumas tarefas têm desdobramento fora da casa espírita, que precisa do trabalho da assistência dos trabalhadores, às vezes com o próprio médium já em casa, dormindo desdobrado. Veja, então é um universo muito interessante que a gente tem trilhado de aprendizado nessa obra, né? Então, André vai nos falar hoje em dois capítulos muito interessantes, um em torno da fixação mental, que é uma coisa bastante grave, né? As obsessões estão nesse campo da fixação mental, né? E um outro a respeito da psicometria, que a gente vai estudar aqui. Então, começa, então, André Luiz, sua narrativa desses dois capítulos, um próximo a concluir a obra, dizendo assim, no caminho de volta de onde? Que o trabalho da casa espírita, na noite, o trabalho concluiu, e às vezes o trabalho tem continuidade fora, né? De volta, por quê? André Luiz, Espírito e Hilário Aulos provavelmente estão de volta ou para o nosso lar ou fazer algum trabalho fora da casa espírita, mas o trabalho a casa, o trabalho do material, o trabalho dos humanos, foi concluído na noite. Ou seja, o trabalho da casa espírita, a palestra e a assistência foi concluída, né? O trabalho espiritual continua. Hilário e eu disse eles, movendo uma conversação com Aulos, conversando, tentando recolher informações importantes de Aulos a respeito da questão da fixação mental. A fixação mental, gente, é como uma espécie de uma cristalização, um fato grave aconteceu, um trauma, um drama que ficou, e aquilo como que congelou na mente da gente, não sai da nossa mente, perturbando-nos o tempo todo, né? Mas muitas vezes anotava assuntos, fenômenos dessa natureza, e buscando ajudar, disse ele, a Hilário, que era um mais novato no trabalho de serviço da espiritualidade, aderiu ao assunto com a finalidade de instruir mais Hilário, que era mais novato nesse trabalho, disse ele, né, do interesse. E, ao mesmo tempo, certamente, para ter mais esclarecimento para esta obra, pegar apontamentos para enriquecer esse livro. Né? Disse ele, Hilário e eu, Hilário, sem disfarçar o espanto que ele assomara a alma, ele ficou muito impressionado com aquele fato que a gente abordou no estudo da semana passada, do estrangulador da Toscana. 1000 anos, mais de 1000 anos passou daquele fato grave que aconteceu, é que está na mente dele ainda. Obsidiano, a mulher não correspondida, nós estudamos isso, uma coisa impressionante, com mais de 1000 anos, que essa coisa está na cabeça do camarada do espírito, infeliz que não consegue se desvencilhar disso, né? Falou preocupado, disse Hilário. Olha, por mais que eu me esforce na conversa, né? Eu tenho grande dificuldade de entender os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações de sentimentos. E como é que, na verdade, alguém passa por um drama, um problema grave e fica parado no tempo, descongelado no tempo? Hilário explicando isso, né? Tomamos, por exemplo, o drama do nosso infortunado companheiro de há séculos, na verdade, mais de 1000 anos, portanto, mais de 1000 anos, imobilizado na ideia da vingança. Um fato que aconteceu na época da Idade Média, lá na Toscana, na Itália, ele estava com essa história aí, né? 1000 anos lutando sem reencarnar, aquele ódio destilado. Você imagina o sofrimento de uma criatura dessa, gente. Eu gosto muito que o André Luiz tem esse esclarecimento interessante. Quando a gente vê um caso de obsessão, a gente tem a ideia de ter uma certa reserva com o obsessor, entendendo ele como uma criatura vingativa, infeliz, ter uma certa raiva. Não. André Luiz, olha, entendam. Primeiro, tem uma explicação muito interessante lá do grande pai da filosofia, Sócrates, dizia que ninguém é mal por ser mal. Ele é mal porque ele é ignorante. E quando ele se sublimar, quando o mal não existir mais no seu coração, ele não fará mais o mal. Porque não tem, ninguém pode dar o que não tem, né? Mas André Luiz traz uma explicação interessante. Primeiro, que normalmente os obsessores são aqueles que hoje são algoz, mas foi vítima no passado, daquele que hoje, na verdade, é a vítima, né? Então, é isso. E pior, aquela criatura que está num processo dramático desse, de obsessão de tanto tempo, ele é um sofredor eterno, que passou 1000 anos com aquela ideia na cabeça, sem ver nada à parte, só centralizado naquilo. É terrível, né? Imagine, passar uma semana com um problema na cabeça é um drama, que não consegue resolver. Mas 1000 anos com a ideia de vingança, tentando eliminar outra pessoa, com ódio no coração, deve ser uma tortura sem fim. Mais de 1000 anos, gente. Foi muito dramática, né? Claro que o obsidiado também sofre, mas sofre menos, porque no obsidiado, ele tem a sua vida pessoal, sofre a ingerência da entidade obsessora, mas também tem a sua vida, filho, esposa, trabalho, etc. Mas o obsessor é o mais sofredor de todos. Imagina aí o drama. E então ele lá ficou muito pensando, como é que alguém passa 1000 anos com a ideia dessa, de vingança, pensando, com ódio no coração, né? Estará de ser nessa posição lamentável sem ter encarnado, e a gente viu que sim, no capítulo passado. É tanto que ele, com um trabalho feito de assistência àquela criatura, ele vai se preparar para reencarnar na senhora,
que fora a vítima do passado, aquele amor não correspondido, em que ele, na verdade, estrangulou a própria família para satisfazer a companheira dele no passado. A gente estudou isso lá no passado, né? Aulos ouviu a ponderação e começou a explicar. É imprescindível, disse Aulos, compreender que na morte do corpo físico, prossigamos desenvolvendo os pensamentos que cultivamos na vida, na experiência carnal. Ou seja, você com carne é a mesma criatura, mesma, não muda nada, só muda, você perde o corpo de carne. Né? E que você pode ir lá, aqui, quando encarnado, disfarçar que você é uma pessoa do bem ou não, mas desencarnado, não. Você é a mesma criatura desnudo. Ou seja, você se apresentar a quem você é, com luz ou com sombras. Né? Então, se continuar alimentando esse ódio, os mesmos sentimentos. Então, se ele desencanou com ódio, vai continuar com ódio. Né? E não podemos esquecer de ser que a lei, que lei que ele está falando? Já a lei de Deus, a lei de justiça, enfim, a lei universal, traça princípios universais que não podemos trair, não. Uma dívida contraída, você vai ter que lidar. Jesus dizia que a gente tem que pagar até o último centavo, até o último centavo, ou seja, e essa está dentro da lei de Deus. Se na verdade cometêssemos atos graves, não tivesse consequência, como é que se ia se corrigir? Quando está dentro da lei de Deus, que você vai pagar o que você cometeu. Você vai ter que responder por aquilo. Você vai ter que estabelecer-se diante de Deus e diante do seu coração, sua mente culpada, você tem que reparar o erro que você fez. Né? Subordinado, disse ele, disse Aulo. A evolução que todos nós evoluímos, dentro da lei do progresso, todos nós evoluímos. Está dentro da lei de Deus. Jesus diz que nós somos Deus. Sim, mas Deus não nos obriga a nada. Nós temos um livre-arbítrio para decidir quando devemos modificar-se. Um dia, sim, de cansado de sofrer, vamos chegar em frente. Então, subordinado à evolução, disse Aulos, como avançar se lhe acatarmos as ordens de harmonia e progresso? Você não tem como avançar com um coração cheio de ódio, um coração sem perdão. Jesus, Pai nosso, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Ou seja, uma coisa precisa da outra. Ninguém pode avançar com ódio no coração, que é falta de evolução. Você pode passar um tempo, sofrer muito, mas chegar um momento que você cansará de sofrer e vai precisar perdoar. Porque tudo progride no universo. Por que o espírito humano não vai progredir também? Sim, poderá demorar, porque está dentro do seu livre-arbítrio. Né? A ideia fixa, disse ele, disse Aulo, pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Sim, você pode ter algo que ele congelou no tempo, a fixação. Você que vai tem que fazer um esforço grande para modificar-se, para sair daquele estágio, daquele congelamento, sair daquele círculo de dor e sofrimento pensando 24 horas. É você quem fazer isso. Vai chegar o momento que vai sair. Disse ele, simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação, entendendo que a reencarnação como um meio para atingirmos os fins, que fins? A felicidade, Deus nos dá isso. Matricula-se na escola da vida para aprender as lições que você não aprendeu, ou reparar o erro com aqueles que você se comprometeu no passado. Repactuarmos, reparar nossos graves do passado. Né? Como sendo a valiosa linha, disse Aule, de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual ou coletivo. É uma grande escola a Terra, se matricula para progredir, para avançar. Batalha esta que o coração deve armar-se, disse ele, de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. Sim, se você não buscar renovar-se, transformar-se, por isso o evangelho é tão importante. É o material mais sublime que Deus encaminhou a cada um de nós, tendo Jesus como grande portador, esse mais extraordinário que veio, como material de educação do espírito. Por isso que Jesus é o grande diretor dessa grande escola chamada Terra. Não é? E o material didático é o evangelho, que é a vivência dele. A vivência desse evangelho transforma, renova, amor, perdão, caridade, fraternidade, benevolência, indulgência e perdão. Não tem outro jeito. Você só vai atingir a vitória renovando-se. Ficar lá congelado no tempo, você não vai sair do canto. Então, uma hora você vai ter que fazer isso. A dizer, a mente é um soldado em luta. Sim, a mente reencarnada, que vem, tem uma programação, ninguém reencarna assim. Vamos encarnar agora, entre Safira, não é assim, não, gente. Temos uma programação. Com quem você deve encontrar, por quê, etc. E vai fazer, né? Então, a mente é um soldado em luta, sim. Suas imperfeições estão lá reservadas, precisa se renovar. Os graves erros do passado, suas culpas estão lá, precisa ser transformada, né? Essa luta, qual é a luta? Renovar-se, transformar-se, reparar o que fez de errado, aprender lições que não aprendeu, né? Ganhando denotadamente o combate, essa mente que está em luta encarnada, em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte, quando a gente morre, a conta chega,
os graves erros chegam, com nossa mente ocupada, com os graves erros do passado, que é o tribunal mais inclemente de todos, que ela nos culpa, nos mostra nossos erros, né? Sobe verticalmente para a vanguarda, se venceu, encarnou, enfrentou seus desafios, venceu-os, sobe para a vanguarda, sobe na escala evolutiva, né? E semelhante à vanguarda da vida, né? Na direção ele sobe verticalmente, ele sobe vertical, para cima, direitinho, atinge um outro patamar, uma outra compreensão, te sintonia com outro mundo superior, né? Expressão de triunfo por elevação de nível. Se você venceu essas adversidades, venceu a si próprio, a gente precisa entender isso. Os adversários estão lá fora, estão dentro de nós, as sombras estão dentro de nós, nossas culpas, etc, etc. Se eu me reencarnei, cumprir essa missão, atinge um outro patamar de compreensão. Entretanto, se fracassa, se eu, na verdade, ignorei os chamados de renovação, se eu não me esforcei para se transformar, que Deus não obriga ninguém, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre que perda, gente? A perda de oportunidade. Se você ser reprovado na matrícula da escola da vida, você veio cumprir missões que não cumpriu, é quase sempre resultante dessa perda, essa derrota, da incúria, da loucura ou da rebeldia, do espírito endurecido, que chamado à renovação, à transformação, ignora. Volta horizontalmente. Lembra que o crescimento é vertical, você eleva-se ao mundo superior. Mas se você estagnou, ignorou, foi reprovado, você volta horizontalmente, na mesma linha, e volta onde deixou o problema para resolver, isso não resolveu. O problema está posto e você volta para lá, nos acertos de contas, né, da morte para a retaguarda, onde o problema aconteceu, onde se confunde com o desajustado, onde se confunde com o desajustado de toda espécie, para em determinado período de tratamento. Aí onde está a bondade de Deus. Deus assiste o homem pelo homem. Deus jamais ignora seus filhos, mas que tenham cometido erros graves. Sempre estará alguém em seu nome lançando-lhe a mão para tirar do charco, do fosso, da lama. Não é assim que acontece? Sim. Né? Deus nos dá a oportunidade sempre a todos nós de renovar, de se transformar. Nunca abandonará ninguém, diz André Luiz, mas o mais grave que a gente tenha cometido, sempre terá alguém que nos ama melhor do que nós, que estão lá em socorro, dando-nos, fortalecendo-nos, etc., nos ajudando, nossos amigos espirituais, os anjos da guarda, como diz a doutrina católica, exatamente isso é a bondade de Deus. Quando a gente reencarna, quando a gente desencarna e vai ao mundo espiritual com o coração cheio de culpas e remorsos, a gente implora a Deus a possibilidade de retornar para cá. Portanto, a nossa reencarnação é difícil, não é culpa de Deus, não é pecado, nem é punição de Deus, como tu imagina, não, é bondade de Deus. Ele nos dá a possibilidade de voltar e encontrar aqueles que a gente tem pendências para reparar. É um outro olhar. Deus é Pai misericordioso e bom, né? Em qualquer frente de luta, disse ele, Paulo, explicando, né? A retaguarda, ou seja, onde se voltou no tempo, onde aconteceu o problema, é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos, dos enfermos, de toda sorte, de toda classe. Ou seja, está lá no escaninho da nossa alma, onde aconteceu o grave erro, o trauma que aconteceu aqui, está lá no nosso purão. O problema está lá posto, você vai ter que voltar lá para se informar. É preciso entender que nós hoje somos a melhor estágio da nossa vida, desde que Deus nos criou até hoje, nosso melhor estado é hoje. Nós estamos no processo evolutivo, mas algumas coisas a gente deixou pelo caminho, algumas coisas a gente cometeu no passado, não comete mais hoje, porque nós estamos evoluindo. Mas algumas coisas ficaram no passado que você não conseguiu resolver, você precisa voltar lá e resolver aqueles problemas, destravar. Está congelado o tempo. Você resolver aquela questão, enquanto você não resolve, você não perdoa, você não busca o perdão, transforma e renova-se, muda a sua forma de agir, fica lá o problema latente. Isso é um drama, um problema grave. As obsessões têm aí a sua razão de existir. Tem de onde esses ódios que não são trabalhados, né? Precisa ser trabalhado. A retaguarda, né? O louco tal. Ante o interesse da explicação de Sandra Luiz, Aulos prosseguiu dizendo o seguinte: olha, de certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permanecem do desequilíbrio. E daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligências. São as intercessões, é Deus assistindo o homem pelo homem, os amigos espirituais, os anjos da guarda, os benfeitores espirituais. Muitas das vezes os maiorais são chamados para assistir, através do amigo espiritual que pede socorro. Vimos várias situações como esse. Então Deus não esquece de ninguém, não. Os trabalhos de assistência o tempo todo estão postos o tempo todo, né? Onde estaciona a desarmonia e a dor daqueles. É o princípio da fraternidade universal, não é? Onde o que mais tem, ajuda os que menos têm, os mais sábios e ajuda os mais ignorantes. É assim.
Os mais iluminados buscam ajudar a questão nas sombras. Eu preciso da fraternidade espiritual, universal, né, de Deus, o Pai misericordioso, e a grande família está sempre ajudando os outros. Se a gente vê aqui na Terra com um lugar de tanto atraso, imagine nos mundos espirituais, como é que não funciona. É exatamente assim, né? E o problema da aula explicando tudo isso, e Hilário muito perguntador, questionador, mas escuta, mas e o problema da imobilização da alma, da fixação? Eu queria saber o mais rápido sobre essa situação. E então a aula explicou. A aula estava explicando o porquê das fixações. São exatamente a falta de perdão, onde o problema aconteceu, você se fixou lá e está lá na retaguarda, sem ser resolvido. Então, ela explicou: olha, eu vou trazer para você uma imagem para definir a fixação com um problema possível, com propriedade possível. Uma explicação bem clara para você entender, disse ele, né? É que o tempo, diz ele para nós, é sempre aquilo que fazemos nesse tempo. Usei bem o tempo? Uma maravilha. Se usei mal o tempo? Bom, diz ele. Para melhor compreensão do assunto, disse ele, lembramos que as horas são invariáveis no relógio. Você tem 60 minutos, uma hora para todo mundo, né? São as mesmas na nossa mente. Mas não são as mesmas na nossa mente. É a mesma para todo mundo, 60 anos, mas não é a mesma para a mente, dependendo da forma que você utilizou aquele tempo, né? Quando felizes, quando você utilizou aquela hora para fazer coisas felizes e boas e produtivas, bacanas, não tomamos sequer conhecimento dos minutos. Boa, não é assim? Uma coisa boa, você tá, mas já passou a hora, a conversa está tão boa, está tão alegre, tão feliz. Não é assim? É assim, o tempo voa, né? É assim que acontece. Satisfazer nossos ideais e interesses íntimos com célere, ao passo que, em companhia de sofrimento, da companhia do sofrimento e da apreensão, da angústia, da dor do sofrimento, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. É uma eternidade. Meu Deus, faz 5 minutos essa angústia, essa dor. Se vai acontecer um fato, não vai acontecer. E naquela angústia, o tempo não passa. Um minuto é uma eternidade. Não passa nunca. Você fica naquela angústia, com medo de ter um parente doente, uma cirurgia, doido que está vindo para saber a notícia dele, ele está na UTI, você doido para saber. Meu Deus, aquela hora passou uma eternidade, fica angustiado. Não é assim? É exatamente assim, né? E quando não nos esforçamos para superar a câmara de lenta de nossa angústia, quando o problema está posto lá, congelado, e você faz um esforço para vencer, para sair desse ciclo vicioso, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a mente, a vida mental fica lá angustiada, aquela dor, aquele calafrio, suando frio, aquele horrível, né? Levando à fixação. Então, o que é a fixação? É um trauma, um drama que ficou ali, aquele problema que chegou e que não foi resolvido. Não houve perdão, não houve amor, não houve entendimento, não houve compreensão. Está lá o problema. Você não venceu. Essa é a história, né? É que está explicando. Chegando a essa fase, o tempo como que se cristaliza, fixa-se, congela-se no tempo, dentro de nós, porque passamos a gravitar em torno daquele problema, ficamos girando em espírito em torno do ponto nevrálgico do nosso ajuste. Um ciclo, você não consegue sair daquele ciclo, fica andando no ciclo, não consegue sair, né? Qualquer grande perturbação interior, qualquer trauma, um fato que lhe marcou gravemente e você não conseguiu passar, vencer, chama-se, pode ser uma paixão, um desânimo, uma crueldade, uma vingança, um ciúme, um desespero, pode imobilizar, parar, congelar no tempo indefinível, em suas malhas de sombra. Quando nos rebelamos contra o imperativo da marcha incessante do sombrio. Ou seja, significa rebelar. Todos nós sabemos que a lei que vige o mundo é a lei do progresso. Se eu ignorá-lo e ficar ali remoendo aquela situação sem perdoar, fica lá o problema. Eu ignoro a marcha de seguir em frente. Seguir em marcha em frente. É a vida que segue. Está com um problema? Siga em frente para reverser. Não ficar no tempo parado. Se ficar parado, você não consegue sair. Fica andando no círculo. É isso que está dizendo, né? Analisamos ainda o nosso símbolo de combate, o relógio, né? Que eu falo de uma hora para todo mundo. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Né? Assim, uma hora é 60 minutos para mim, para você, para todo mundo, né? Entretanto, o tempo é leve para os que triunfam e pesado para os que perderam. Não é assim? Fica remoendo a coisa reta aconteceu, fica angustiado, noite de sono, aquela confusão toda, né? Como com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Não é assim que funciona? É exatamente assim. Quando, disse ele, nós não nos desvencilhamos, não passamos, não vencemos, não perdoamos os pensamentos de flagelação e derrota, não nos desligamos deles através do trabalho construtivo, constante,
pela nossa renovação e progresso no bem, quando você coloca seu serviço, então, tem um problema. Mas estou aqui, esqueço aquilo, vou trabalhando bem, porque o bem feito tem a capacidade, quanto mais bem que se faz, tem a capacidade de tirarmos a dívida do mal, não é assim que funciona? Né? A lei do trabalho, a lei do bem. Você quer vencer um problema? Vai trabalhar a favor do próximo. Você vê que esse problema é nada diante dos muitos que tem pelo mundo afora. Vá servir uma sopa, vá fazer uma palestra, vá andar por aí afora, ajudar, vá visitar um hospital, né? Transformamos em fantasma, disse ele, de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças. Sim, não consigo ter esperança porque fico fixado naquilo. Só penso naquilo. Esqueço que tenho saúde, que tenho filho, que tenho mulher, que tenho um esposo, que tenho alguém que eu possa fazer alguma coisa boa. Não. Fico preso naquilo, mutilado nossas melhores esperanças ou enforcados. É nossa chagazinha. Cara, fica ali preso naquilo. Terrível isso, né? E quando a morte nos surpreende nessas condições, quando você, na verdade, está congelado no mal, só pensa naquilo, quando você desencarna, você continua com problema. Acentuando-se, então, a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia. Perdão, esqueci aquilo. Vamos trabalhando bem, né? Com facilidade, emaranha-se nos problemas da fixação. Fica lá aquilo preso no tempo, atravessando, às vezes, anos, por vezes séculos, na repetição das lembranças das reminiscências desagradáveis, às quais se nutre e vive. Lembra aquela história do estrangulador? 1000 anos naquela história, sofrendo, angustiado, tentando aniquilar a pessoa que não foi compreensível, que cometeu um crime por influência dela e ela não correspondeu ao amor que ele imaginava. Imagine, 1000 anos pensando em vingança, coisa triste, né? Não se interessando por outro assunto, só a ideia fixa de fazer o mal, de eliminar aquela criatura. Imagine que drama. Outro assunto a não ser da própria dor, sua angústia, do seu sofrimento, né? Da própria ociosidade, porque não colocou aquele tempo a serviço do bem para esquecer o problema, ou do próprio ódio, a criatura desencarnada recolhendo-se dentro de si próprio. É semelhante ao animal no sono letargo da hibernação, não é assim? O urso que entra para hibernar no época do inverno, passará 6 meses ali no parado, a criatura fica mais ou menos nessa hibernação espiritual, digamos assim. Parado um tempo lá, perdendo uma oportunidade importante de seguir sua jornada, de seguir o caminho da renovação, da transformação, e colocar seu Deus interior a serviço da luz, né? Fica parado nas sombras, né? Isola-se do mundo externo. Tem, assim, um trauma tão grande que fica isolado. Não consegue interagir com ninguém, fazer o bem, nada. Só pensa naquela coisa, 24 horas, né? Os olhos do mundo externo vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio, da dor. A história do ciclo, eu falei, oculto em que se compraz. Nada mais vê, ouve, nada. Não. E nada mais sente. As obsessões são assim, gente. A pessoa viveu um trauma, foi prejudicado, aí resolve se vingar. E passa a perseguir aquela criatura e passa 24 horas por dia perturbando aquela criatura com a finalidade de prejudicar, eliminar, etc. É um sofrimento atroz, né? Além da esfera desvarada de si mesmo, né? Pô, na infelicidade só pensa naquilo, não consegue se isolar. Infelicidade, só remoendo o ódio, o sentimento infeliz, né? O assunto era muito interessante, André Luiz, das minhas observações pessoais, e em muitas ocasiões sondara André Luiz, dizendo: já vi situação como essa, e analisei ali na tela mental de algumas criaturas um problema desse, né? De perto, as consciências que dormitam após a morte, quase múmias espirituais. Eu lembro demais, quem deve lembrar, das câmaras de retificação do nosso lar, está no capítulo 27, vale a pena voltar lá, que tinha vários casos de criaturas que foram resgatados das regiões de Trevais, etc., estão lá, dormindo. E aquela, André via, analisando a mente daquelas criaturas, via lá na tela mental os angústias daquelas criaturas, cometeram um grave erro no passado, e aquilo fica passando 24 horas de sofrimento, o cara dormindo e aquilo passando, torturando aquela criatura 24 horas. Também quem lê os Mensageiros deve lembrar lá no Campos Pais, aquele local onde André Luiz, quando estava vindo do nosso lar para a Terra, ficou lá um tempo, é, viu uma espécie de um ambulatório, uma espécie de um local onde tinha cerca de 3 quilômetros de criaturas em profunda situação de sofrimento, de dor e angústia, todos dormindo. Criaturas também foram resgatadas em regiões infelizes, né? Lá na história da Prestes Mares, deve lembrar dessa situação, lá da Mansão Paz. Alfredo, que era o dirigente do Mansão Paz, estava lá e mostrou aquele contingente imenso de criaturas
E eram os mesmos quadros. Ele chegou a analisar um caso de uma senhora que via ela matando o marido no passado. Aquela ideia está lá, fixa na cabeça e girando. Enquanto você não se resolver essa situação, você não vai se transformar, aquilo fica lá atormentando a vida inteira. É um sofrimento imenso, muito grande. Eu lembrei, aí André Luiz, que lembrei a aula, essa experiência que ele viveu, certamente, lá das câmeras de notificação, certamente, lá do mensageiro, disse ele. Contou a Aulos, e aí a Aulos foi explicar, né? Contou essa situação. Sim, disse ele. A mente acionária na deserção da lei, o que é deserção da lei, gente? Na hora que você contraria a lei de Deus, de amor, de paz, de perdão, de fraternidade, na hora que você contraria, você viola essa lei, fica o trauma, o drama, a culpa, né? E a nossa mente, o que acontece? Cobra. É o tribunal inclemente, né? Se a mente acionária na deserção da lei, durante o repouso habitual, em que se mobiliza, além do túmulo, ficar dormindo, aqueles dormem por um tempo bastante, é os quadros que eu mostrei, sofre angustiosos pesadelos, sim, porque ele vê o tempo todo aquela situação passando na cabeça dele, aquele ambiente dramático, assassinato, sofrimento, angústia, né? Despertando quase sempre para a alienação, para a loucura, né? Em plena alimentação. Se ele desperta, alienado, loucos, que você fica girando em torno daquela história, passando o tempo todo, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Sim, porque ele só se liga àquilo, ele acha que a felicidade é aquilo, é pensar 24 horas em eliminar quem ele fez o mal, por exemplo, né? E qual remédio? Perguntou, então, a Hilário, né? Disse ele, muitas das almas desorientadas, disse Aulus, por fim, se entendiam do mal. Não acontece, porque cansa de sofrer. Às vezes acontece, um despertar, cansa de sofrer. E procura a regeneração por si mesmo, procura se renovar. Sofreu tanto que pede a Deus para se modificar, se renovar, e isso acontece. Quem lembra o resgate de André Luiz no nosso lar? Depois de tanto sofrer, rogou aos céus em prece a assistência e apareceu o ministro Clarence para socorrer, que estava o tempo todo tentando, mas não tinha a sintonia. É assim que acontece, né? Ao passo que outros, que não chegam a esse patamar, em outras tarefas de assistência, em nossas tarefas de assistência, às vezes, quando na verdade a pessoa não desperta, vem o trabalho de assistência, trabalho das instituições espíritas, né? Que são trazidos, às vezes, as pessoas obsidiadas é, por obra do amigo do anjo da guarda que pede ajuda espiritual, aquela pessoa é trazida, e lá é feito o trabalho, o trabalho que é feito pelo. A pessoa incorpora, é feito um trabalho de evangelização do espírito obsessor, né? O trabalho que é feito de doutrinação, etc. É assim o trabalho de assistência. Acordam para as novas responsabilidades que eles competem na própria reajuste, porque todos são filhos de Deus e todos estão com filhos de Deus irão ser felizes de uma forma ou que cansaram de sofrer ou que for assistido e ajudado, segue em frente. Como aquele caso que a gente viu do estrangulador. Depois de 1000 anos de angústia e dor, foi assistido e está sendo preparado para reencarnar, né? É assim. São os soldados feridos, aquele em combate da vida, né? No dia a dia, a gente sofre pela nossa incúria. São os soldados feridos, essas mentes perturbadas, buscando corresponder às missões de amor que eles visitam, no caso da assistência, da intercessão, né? O pouso de restauração. Quando eles mesmo despertam, vem assistência, é o processo da intercessão, né? A quem buscam, ajudam no sentido de renovação e transformação, porque eu sou filho de Deus. Entendem o impositivo da luta do dignificante a que foram chamados e ajudando aos que lhes ajudam, ou seja, se vai um benfeitor ajudá-lo, você ajuda aquele a socorrer ele próprio. Quando? Renovando-se, acatando os conselhos, renovando-se, fazendo prece, transformando-se. Regressam ao bom combate, regressam ao caminho iluminado, aquela estrada luminosa que falei, que é o Evangelho de Jesus, que nos leva ao porto seguro, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Ou seja, colocam-se a serviço do bem. E na hora que o bem é feito, vai eliminando o mal, vai transformando, renovando. Outros, porém, recalcitrantes, que não desejam mudança de jeito nenhum e inconformados, são docemente constrangidos ao retorno à batalha, né? Para que se desvencilhe da prostração que se recolhe. Como? Constrangido à reencarnação, né? Compulsória, através do trabalho e esforço dos benfeitores espirituais, dos amigos da guarda, né? A experiência do corpo de carne, disse ele, em posição difícil, uma encarnação complicada, onde vai reparar os erros do passado, porque quem passa por uma situação dessa comete graves erros e não deseja mudança, faz sim, com a reencarnação compulsória,
onde ele vai resgatar aqueles graves erros do passado. Vai ser difícil, doloroso, mas é um remédio importante. É semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Ou seja, sim, a dor ensina a gemer, né? Você vai vivenciar situações e as angústias da vida vai lhe ensinando. A história que a dor ensina a gemer é fato, o sofrimento. Quando você é chamado ao amor e você ignora, vem a dor reparadora, né? Para isso, tomamos o concurso de afeições, sim, aí, do interessado, que os asilos não têm familiar. É um amigo muito amado, que aceita recebê-lo como filho, a própria mãe do passado, um parente, um irmão, um amigo, que não lembra a história do nosso, do nosso lar, onde a mãe de André Luiz recebe o marido que a traiu, mas aí duas mulheres que traíram com filhos, uma renúncia fantástica, né? Maravilhosa, é um gesto de amor, de renúncia maravilhosa, né? Que recebe um tempo familiar, por isso a gente vê os conflitos ali dentro da própria família. São alguém, os gravos erros do passado. Deus encontra e reúne para se repacificar. E a reencarnação é extraordinária por isso. Você esquece os dramas do passado. E o gesto de amor, o convívio, vai devagarinho reparando, sanando, né? Mas nesses casos, disse ele, a reencarnação será compulsória, disse Hilário. A de violência? Perguntou Hilário. Perguntou a Hilário, né? Aí, Aulos, com seu saber, diz, escuta, meu amigo, o que fazemos na Terra quando um louco está em nossa casa? O que fazemos? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento dele? Ou ele fica lá, sem tratamento nenhum? Não é assim que funciona? A alma doente é um louco, muitas vezes ele vem louco, né? Aguardaremos por acaso, disse lá a Aulus, qualquer resolução dele, o doente mental, o louco, no que atinge as medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio. Não, ele não tem condições. Está louco, desequilibrado. Cabe a gente tomar medidas para sanear, internar, fazer um trabalho, fazer um tratamento, dar muito amor. É assim que faz. É um ato de amor, não é um ato de punição. É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, sim, devemos honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, se porventura a pessoa tem condições, ele mesmo de renovação tomar, vamos respeitar. Mas chega num caso como esse, do relutante que não tem jeito, aí o trabalho é possível. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, ou seja, ele não tem capacidade de discernir, não, aí você tem que fazer a sua parte, né? A nossa colaboração significa amizade fiel, amor, um ato de amor, um ato de caridade, um ato de fraternidade, né? Ainda que essa colaboração expresse o doloroso processo de equilíbrio em seu favor. Você vai modificar-se, renovar-se, e é para isso que existe o princípio da fraternidade universal. É a assistência de Deus, que envia seus emissários para acolhê-los, para receber como filho, etc., né? Após ligeira após o continuo, a reencarnação em tais circunstâncias compulsórias é o mesmo que conduzir um doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Imagine que você tem alguém morrendo de uma crise de coração, se aplica o desfibrilador. Se não aplicar o desfibrilador, vai morrer, né? Se você não fizer uma atitude como essa, o cara não vai modificar, vai ficar lá no tempo. Então, uma atitude de amor, sem dúvida nenhuma. Intimamente, justaposta ao campo celular, a alma está presa. A alma é a feliz prisioneira do corpo físico, da qual influencia, da qual influencia o mundo atômico, o corpo e o físico, e é influenciada, sofrendo os atritos que ele objetiva a recuperação, a dor, né? Não tem como, você entra naquela situação, você tem reflexo no corpo, as dores do corpo são reflexo da doença da alma, mas aquela dor vai gradativamente se transformando, porque as dores do corpo físico refletem também na alma, que vai devagarinho despertando para os valores do bem, da paz e da fraternidade. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, disse ele, não, não conservam exata lembrança, senão dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações, e quando permitem impressões conosco, semelhança a psicose, alienados mentais, renitentes. Isso mesmo. Ele está dizendo, quando assim, essas criaturas, nas comunicações, se comunicam incorporam no médium, ele não só lembra daquilo que está fixado na cabeça dele, não lembra de que tem família, que é possível, não, né? Não, ele só está fixado naquilo. É uma espécie de alienação mesmo, né? E não contato mesmo com os espíritos é como se fosse, na verdade, um louco, é uma alienação mental renitente, que precisa, então, de assistência para se renovar e seguir em frente. Por esse motivo, disse ele, requer habitualmente carinho muito grande de nossa parte, ou seja, tratamento pessoal, tanto dos encarnados com quem vai reencarnar, como dos benfeitores espirituais que nos ajudam, né?
E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste que vem as fixações, essas criaturas tornam a realidade e súbita, a pergunta de Hilário. É óbvio que não, Hilário certamente sabe disso, mas essa pergunta é importante para quem vai ler a obra entender. Você reencarnou, tem resolvido o problema? Não, nem sempre, né? Se tem um desequilíbrio, você continuar trabalhando isso, né? E a aula respondeu: não, na maioria das vezes não, meu amigo. O segmento, a outra transformação é vagarosa, é um processo, não é mágica, né? É um processo gradativo, né? Podemos comparar isso no estudo das crianças retardadas. Um das crianças com problema grave, retardo mental, algo do problema, que imprime doloroso enigma. Você não sabe como definir, você não sabe a origem daquilo. Você vê a criança com problema grave, um problema, muitos retardados, outros com problema de idiotia, etc. Não sabe a origem dele. O mundo não sabe, mas existe um problema ali. Esses enigmas ninguém sabe. Somente o extremo amor dos pais e das famílias consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos, que não raro demoram por muitos anos na carne, como apêndice torturado da sociedade terrestre, né? Curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis aos olhos do povo. Mas como é que essa criança nada fez estar numa situação como essa, né? E estranhos, são estranhos, e que constitui para eles a medicação diária, a dor. Ou seja, aos olhos do mundo, essa criança tem um problema com essa natureza, não sabe que é um problema de ordem espiritual. Existe, Deus é Pai misericordioso e bom. Ele lhes permite reencarnar. E consegue a adesão de corações amorosos que o amam. Essa grande tarefa sacrificial de recebê-los. E não é fácil ter uma criatura dessa doente para tratar e cuidar. Nós sabemos que os casos são muito difíceis, né? Mas a dor ensina a gemer gradativamente o processo, e o amor e a compreensão vai renovando. Então, nós estamos fadados ao progresso e à felicidade. É possível escutar ainda a verdade de nossa assertiva, disse Aulus, nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos, doenças gravíssimas, né? Que perderam o senso de proporções, situando-se em falso conceito de si mesmo. Eles não têm uma compreensão do seu drama, mas são problemas de ordem kármica, né? Quase todas as perturbações congeniais de nascença, a doença que você nasceu com ela o desequilíbrio da mente, da criatura reencarnada, dizem respeito às fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. Se é um problema lá no passado, está congelado, você não consegue trabalhar, e Deus permite que você reencarne. Você nasce com esses problemas mentais graves. Então, todas as doenças mentais de nascença são fruto das fixações, do seu grande trauma do passado, dos erros difíceis que estão fixados lá, disse ele. E em muitos casos, disse ele, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em reencarnações gradativas, recuperação gradativa, devagar, é um processo. Experimentando choques benéficos, das dúvidas, angústia, e vai aprendendo, né? Através das terapeutas humanas, das exigências domésticas, das imposições, dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar da extroversão indispensável à cura das psicoses que nos são portadores. Gradativo, o amor, o entendimento, o dia a dia, você vai assimilando valores outros, mas é lento, é um processo complicado, né? Não tenho dúvida disso, né? A instrução parecia maravilhosa, mas tinha outras tarefas que precisam ser trabalhadas, e então foi interrompido esse assunto. Veja quanta informação importante a respeito da fixação mental. Quantas criaturas com problemas mentais que a gente conhece, fruto disso, fixou, parou no tempo, vai ser trabalhada. Se ele não despertar para tal, terá assistência dos benfeitores espirituais. Bom, o capítulo 26 é a psicometria, que é outro assunto muito interessante. E diz assim, André Luiz: o rápido curso de aprendizagem que vimos realizado atingia a fase final, ou seja, essa obra em que, na verdade, foram encomendadas pelo mundo espiritual para trabalhar o universo dos domínios da mediunidade, está para concluir. Muitos estudos fantásticos foram realizados em São Luís. Ela está para terminar. Aulus não dispunha de tempo para favorecer com experiências mais, sim, mais amplas, até que seria muito interessante. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. E eu lembro que de uma passagem interessante na página 150 de um livro fantástico, Carta de uma Morta, que é um livro escrito por Francisco Cândido Xavier, desde que a mediunidade dele eclodiu, que era a mãezinha Dona Maria João de Deus, que sempre aparecia para ele, e ele pediu a ela, amorosamente, que ela pudesse narrar os apontamentos, como era a vida no mundo espiritual. E ela sim prometeu fazer, e quando a mediunidade dele eclodiu para valer,
ele começou a escrever as cartas e transformou nesse livro muito interessante, Carta de uma Morte. E na página 150 tem uma alusão a Aulus. Olha que achei interessante isso, né? E disse que, na verdade, é uma espécie de um governador de uma comunidade importante, onde Dona Maria João de Deus viveu, passou a viver quando desencarnou no mundo espiritual. Veja que é um espírito de alta envergadura espiritual. Por isso traz apontamentos tão importantes, pois aqui, Aulus não dispunha de tempo para favorecer uma experiência mais ampla, porque tinha muitas tarefas a resolver. Imagina, um cara que é governador de uma comunidade importante no mundo espiritual, estava lhe dando uma aula importante a pedido do ministro Clarencio. Veja como ele tem muita coisa a fazer. Embora compreendesse o Hilário e eu, disse André Luiz, eu estava meio melancólico com essa possibilidade de concluir, porque tantas aulas tão importantes, a companhia com ele era tão fantástica, tantos ensinamentos foram postos. Já estava ficando triste, porque o curso que ele se comprometeu a fazer na companhia de aulas estava concluído, né? Mas aulas, contudo, desenvolver todas as possibilidades de seu alcance para conservar o entusiasmo até o final do trabalho que estava estabelecido do curso com ele, né? Atravessando a rua e praças, e vira um museu. E então, aulas, que alguns, o museu que estava aberto, tinha alguns que estavam perto a fechar e tudo. E aulas, então, como que se dispunha a aproveitar as horas, só, vamos entrar, porque as observações aqui podem trazer informações muito interessantes para vocês, disse ele. Uma instituição como esta, um museu, disse ele, é possível realizar interessantíssimos estudos a respeito de quê? Da mediunidade, que é o objetivo dessa obra. Olha que coisa interessante. De certo, disse ele. Já ouviram referências à psicometria. O que é psicometria? Ele vai explicar. Em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos tem uma outra conotação. Estas palavras significam a faculdade de ler impressões deixadas numa peça, num quadro, qualquer coisa, e recordações. As impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Ou seja, você tem lá um quadro, um relógio, qualquer objeto está no museu, você toca naquele objeto, você tem uma história, os registros estão lá. As impressões estão lá guardadas e podem ser acessadas. Olha que interessante. Chama-se psicometria. Passamos por longo portal, disse ele, no interior do edifício. Reparamos que muitas entidades encarnadas vinham. Olha só, estava cheio de espíritos no museu. Está fazendo o que lá, gente? Fixados, provavelmente, em objetos que lhes pertenceram, que tem muita afinidade com aquilo, estavam lá visitando. Olha que interessante. De mistura com as pessoas que anotavam utilidade de outro tempo, com crescente admiração. Seja o público lá que gosta daquela obra e tal, está lá, fazendo anotação interessante, mas as entidades espirituais estão lá, no meio dele, né? Muitos companheiros de mente fixa, entenda companheiro, desencarnado, né? No pretérito passado, portanto, frequentava essas casas como esta, museu, pelo simples prazer de rememorar. Ah, essa obra importante, essa cadeira me pertenceu e está aqui no museu. Eu tenho vontade de vir aqui de novo ver. A gente está pegado com isso, uma certa fixação por isso, né? Naquele objeto. Às vezes, pelo prazer mesmo de ver algo que tem uma significação para a sua vida. Comentou Aulus, verifiquei que algumas preciosidades estavam lá postas no museu, quadros, etc., excetuando uma e outra, estavam revestidas de fluido opacos, que formavam uma massa cinzenta e padacenta, da qual transpareciam pontos luminosos, ou seja, existiam fluidos naquelas peças, raros que os que não tinham. Era exatamente este que, na verdade, tinham uma história de os seus possuidores e visitavam, e tocavam, e faziam e aconteciam. Notando essa curiosidade, Paulo esclareceu. Todos os objetos que você vê emoldurados, molduras, né? Por substâncias fluídicas, nas molduras, quando tem as substâncias fluídicas, opaco, como falou, acham-se fortemente lembradas, ó, lembradas, ou visitadas. E só a lembrança também impregna aquele objeto desse fluido, né? Ou visitado, você vai lá, toca, por aqueles que os possuíram. Ou seja, a pessoa se ligou àquele objeto, há uma fixação naquilo, há um apego tão grande àquilo, e vem, visita, pega ou pensa, e esse pensamento, a sua energia vibra naquela peça. Olha que coisa interessante. Isso chama-se psicometria. São os registros que ficam dos possuidores que tocaram, que conviveram com aquela peça. Ficou interessante, né? Não longe de se havia um curioso relógio, muito bonito, aureolado de luminosas faixas branquecentes, ou seja, fluidos, que estavam impregnados no relógio. Olha aí, olha que lição interessante. Aulus recomendou tocar, escuta, vamos lá, toca aquele relógio, vocês
veio para acontecer e quase instantaneamente me assomou aos olhos, quando a André Luiz tocou naquele objeto, naquele relógio, aos olhos mentais, não da mente. Linda reunião familiar em que venerável casal se entretinha a palestrar com quatro jovens em pleno vício primaveril. Ou seja, uma reunião de família, onde aquele relógio fazia parte e era um objeto muito querido daquela família, aquele relógio. Por isso estava impregnado ali com as energias, porque era lembrado daquele relógio, ou era visitado por antigos possuidores, como aquele quadro, como com aquele quadro vivo que André Luiz conseguiu visualizar só tocando o relógio. André Luiz viu essa cena todinha, da família reunida, e aqui, né? A destacar-se ante a minha visão interior, André Luiz conseguiu ver, examinei o recinto, agradável e digno, que ele viu onde aquele relógio estava impregnado, onde é que estava no passado, fazia parte, disse ele. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam o relógio naquela sala bonita, no passado. André Luiz foi ver aquela cena, basta eu tocar aquilo lá. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, no cimo, na parte alta da velha parede, caprichosamente adornada. Registrando minha surpresa, Aulus explicou: olha, recebo a imagem sem toque direto. Olha que informação interessante. Por quê? Eles tocou para poder ter o elo, a Hilário também, mas André Luiz, mas Aulo, dependendo do estágio evolutivo das criaturas, tem uma visão mais dilargada. A percepção é muito maior. Ele precisou tocar, bastou visualizar. Interessante isso, né? O relógio pertencia a uma família, disse Aulos, a uma respeitada família do século passado. Estava no museu, porque não era um relógio, tinha um passado importante lá atrás. Não? Respeitava a família, por isso estava lá. Conserva só nos pensamentos os registros do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu, como tinha várias entidades espirituais lá, o museu, para a alegria de recordar, tal. Então, ele queria lá que tocava, ficava os fluidos impregnados na peça. Olha, interessante. A família, né? Muito bem. É um objeto animado, disse ele. O objeto ser um objeto inanimado, que não se move, não tem vida, mas é animado pelas lembranças de seus antigos possuidores. Lembranças essas que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do ciclo afetivo que deixaram. Ou seja, há mais de um século que eles encarnaram, etc. Está no museu, mas vem enquanto eles gostam, vão lá e tocam. Essa ligação deixa as impressões vibracionais na peça, os laços, né? Hilário tocou o relógio e falou: isso quer dizer então, Aulas, que vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio de vibrações? É essa a ideia? Justamente, disse Aulas. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que se apegam a ele, a ligação. As correntes mentais estão impregnadas, as vibrações estão lá. Assim como de ser o fio de energia de cobre. Na condução da energia elétrica, está sensibilizado pela energia elétrica. Da mesma forma que o fio transfere energia elétrica, aquele quadro que está lá, ou aquele relógio, também transfere energia mental, deixada as vibrações. Olha que interessante. Ao escutando-se, tocando no objeto, na fase em que se encontra, relacionamos-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam, que gostam, que, enfim, né? No caso aí, desse casal, dessa família, gosta, não é uma fixação negativa, não, mas existe casos dessa natureza, né? Mas no caso, era um apego por uma lembrança afetiva do passado, enfim, tal. Hilário perguntou, então, Aulo, se tivesse o interesse em conhecer esses companheiros e encontrá-los, daquela família, por exemplo, o objeto dessas condições seria o mediador para chegar até onde eles estavam, onde eles estão, para a realização dos nossos objetos? Sim, perfeitamente. Tocando aqui, eu tenho possibilidade de saber, né? Aprovou, eu tenho como chegar até ele, disse Aulo, né? Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Ou seja, se na verdade eu toco aqui e a memória está impregnada, eu tenho que saber como é ele e tenho as formas de chegar até onde ele se encontra, dependendo de quem seja, né? Todo que nos irradia do pensamento, uma informação interessante. Tudo que nos irradia do pensamento, que o pensamento, gente, é uma exteriorização, é uma seua.
É você que está ali. Você se exterioriza. É um alongamento do seu corpo, do seu espírito. Serve para facilitar essa ligação. Eu achei interessante, que eu lembro, e havia alguns filmes antigamente, em que, na verdade, alguns médios tocavam o objeto de um crime e era uma forma de descobrir o criminoso. Porque o registro, a vibração do criminoso estava impregnada naquela arma, naquele local onde aconteceu o fato. E era uma forma também de descobrir um mundo certamente no futuro. E será possível, com um avanço, não tenho dúvida, cada vez maior sobre isso. É utilizado em alguns locais essa técnica do médium tocar o objeto e conseguir enxergar quem cometeu determinado fato. Uma coisa interessante. Muito importante o estudo da força mental, disse André Luiz, sob forte impressão. Aulus comentou. O pensamento, meu amigo, espalha nossas próprias emanações. Isso aqui é uma extensão. O pensamento ele é uma extensão nossa, um alongamento nosso. O pensamento, as nossas energias estão lá postas. Em toda parte que se projeta o pensamento, ele tem um endereço. Ele tem uma forma de identificar de onde vem. Ele deixa rastro. É isso que está dizendo, um registro. Deixamos vestígios, exatamente o rastro. Olha que informação interessante. Deixamos vestígios espirituais, rastros espirituais, impregnados, registros, onde arremessamos os raios da nossa mente, disse ele, pensamento, onde arremessamos, tem como registrar. Assim como o animal, olha que coisa interessante, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor, o cheiro, que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela acessibilidade olfativa do cão. Lembra? Quando você vai caçar, o que acontece? O cão, quando vê o rastro do animal, detecta pelo faro e vai até onde o animal está pelo cheiro. É exatamente esse odor, exatamente esses registros que o cão consegue captar pelo sistema olfativo, né? O faro, até onde o animal está, e consegue localizá-lo. Passou aqui tanto tempo, o cheiro está lá impregnado, o odor. Da mesma sorte que a gente, quando toca a um objeto, deixa a nossa energia lá, o registro no objeto, no objeto, né, que a gente toca. Por isso é possível localizar. E chama-se psicometria, essa identificação e o registro mental deixado ali, essas energias postas. Muito bem. Quando libertados do corpo denso, quando desencarnamos, disse ele, aguçam-se nossos sentidos, a visão, o olfato, o tato, etc. Né? Aguça-se, quando disse André Luiz, disse Aulus. Aguça os sentidos quando você desencarna. E, em razão disso, podemos atender sem dificuldades a esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. O que quer dizer com isso, gente? Quanto mais, na verdade, desencarnado e mais evoluído, mais essa possibilidade é maior. O espírito tem a capacidade maior de localizar esses registros, porque os sentidos deles são mais aguçados, visão, olfato, tal, 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 tal. Certo? A possibilidade é maior. E quanto mais era evoluído o espírito, mais sim, essa possibilidade é maior. Lembre-se que a aula não precisou nem tocar, já captou as informações. Somos, desse modo, induzidos a crer, disse Hilário, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superior a nós. Olha que informação interessante. Ou seja, sim, tá, você consegue localizar, mas se o camarada for um espírito muito mais elevado, você vai conseguir localizá-lo? Essa é a informação interessante. E eles não. Sim, sim, se for superior, não. Aqueles que atingem a elevação de Ciaulos, que não somos capazes de imaginar nem que onde ele se encontra, a localização dele, e que a estágio evolutivo se encontra, remontaram a outros planos. Estão lá, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. Ele não pode ser acessível, você não pode acessar essa criatura, não. Porque você sabe que é a localização dele, é uma outra situação. Você está numa faixa vibratória distinta, né? O pensamento deles, dessas criaturas que se elevaram, vibra em outra frequência, você não consegue acessar a frequência dele, né? Alta sintonia, não é isso? Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar eles, os mais elevados. Eles têm a possibilidade de acompanhar. Porque é da lei de Deus, do progresso, que o superior venha ao inferior. Localize o inferior e venha, desça onde ele está, e etc., né? Quando queira. Contudo, por nossa vez, não é facultado seguir, não, porque nós não temos como adentrar aquele mundo, não temos a senha de acesso àqueles mundos, não.
as famosas barreiras vibracionais, não temos acesso àquele mundo. O superior, sim, eles vêm a regiões de sofrimento e dor em auxílio, mas o superior, o inferior não tem como ascender àquele mundo, ele não tem acesso, que as barreiras vibratórias não permitem. Aulus refletiu um instante e prosseguiu, simbolizando para discernir. Um exemplo prático para entender melhor. Olha, o que ocorre entre eles, os seres mais elevados, e nós, inferiores, acontece entre nós, diz Aulus, e os seres que nos localizam na retaguarda, os inferiores, são espiritualmente falando, né? Podemos, por exemplo, cuidar do interesse dos tribos primitivos, que são inferiores espiritualmente falando, mais embaixo. Ou retardados, sem que eles, espíritos inferiores, consigam fazer o mesmo a nosso favor. Eles não conseguem acessar, não tem acesso. Penetramos os costumes do conhecimento da tábua, das, as tribos primitivas, sem que a tábua, os inferiores, entenda a patativa do nosso edifício cultural. Não consegue acessar, nem se acessar, não teria compreensão. É outro patamar de compreensão, o estágio evolutivo de cada um, né? Sim, é porque passei aqui, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Pensamento espalha as próprias visões, tal. É... Oxente, passei aqui, vamos voltar. Que algum, tal. Sorriu, tal. Isso, estamos acostumando. Aqui. O pensamento, disse ele, nos condiciona ao círculo em que devemos merecer viver. Nosso pensamento está lá, posto, ele não tem acesso aos mais elevados. E só o preço de esforço, quem se renova, se transforma, faz um grande esforço próprio ou de segura evolução. Aí sim, quando você evolui, você atinge um patamar mais acima, logramos alcançá-lo quando se atingir um patamar que ele se encontra, superando limitações para fazer librar as esferas superiores. Sintonia. Você consegue a sintonia quando você faz um esforço e eleva-se e atinge aquele patamar. Aí sim você vai ter o acesso àquela criatura. Aulus fitou-nos com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos digressões em desacordo com os objetivos nossos, essenciais. Ou seja, nosso objetivo aqui, meu amigo, é estudar a mediunidade. Portanto, esqueçamos isso. As digressões são importantes. Vamos centrar aqui o que importa, que é a história da mediunidade. Imaginemos de ser por minha vez, se nos pudéssemos fixar a atenção no exame mais circunstanciado, disse ele. A pergunta, um exame mais aprofundado de determinada obra, por exemplo. Poderíamos, assim, conhecer a história da matéria que foi feita no objeto que serve à formação do relógio? Que analisamos a madeira, enfim, sim, é possível. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo, contudo, é iniciativa perfeitamente viável. Quer dizer, assim, é possível identificar como foi feito o relógio, que madeira onde é que veio, que material foi utilizado, a origem disso? Daria mais trabalho, mas é possível, perguntou ele. Cada objeto, disse ele, então conclui lá, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza? Você está dizendo o seguinte: cada objeto é uma possibilidade de você entrar em contato com aqueles que o possuíram, que tinham relações com ele, e de fácil acontecer com aquela situação, como o caso de um crime, por exemplo, se alguém usava um determinado material e utilizou, a pergunta é essa. Sem mais ou menos, é possível, disse Aulus, tranquilamente, seguro de si. Não podemos esquecer que a paleontologia, a paleontologia é aquele que é utilizado para o trabalho de você buscar os vestígios de civilizações passadas, etc., o trabalho que é feito para descobrir o passado, pode reconstituir determinadas peças de fauna pré-histórica por um simples osso, encontrando o mesmo, a esmo. É possível encontrar, fazer os estudos devidos, toda uma análise, é possível sim. Saber a origem daquele animal, com todos os estudos feitos, sim, é possível tranquilamente. Quando se nos apura a sensibilidade, quando a sensibilidade quando é mais elevada, de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos, dos acontecimentos de que foram testemunhas, através das vibrações que eles guardam consigo. Sim,
Mas para isso precisa ter a elevada sensibilidade. Lembrando que ele está falando dos mortos. Ele está falando Aulos, André Luiz e lá, desencarnados, que têm a sensibilidade muito mais exacerbada. O que significa que o homem encarnado aqui tem essa possibilidade? Alguns sim. Os que têm a mentalidade mais avultada, é possível. Não é todo mundo que pega um objeto e vai ver a história daquele objeto. Não. Ele está dizendo o seguinte: tá dizendo que as pessoas têm a sensibilidade mais intensa, desencarnado ou próprio encarnado, né? E Sorrindo ajuntou as almas e as coisas, olha que informação interessante, as almas desencarnadas e as coisas, objeto animado, cada qual na posição que se situam, algo conserva no tempo e no espaço que são eternos na memória da vida. Tem registros, registros. Aquilo tem, né? Objeto tocado pode ter impregnado a sua própria história ali, os registros, né? Tanto os espíritos como as coisas inanimadas. Logo após, detivemos-nos a estudar Primórdios da Tela, do século XVIII, de André Luiz, que não apresentava qualquer sinal da moldura fluídica, ou seja, as pessoas que foram possuidores não lembravam dela, não iam ali, portanto, aquele laço fluido não estava lá, né? Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Ou seja, aquela ali era um raro, de todas as peças que estavam ali, a grande maioria tinha, mas aquela não tinha. Por ela não nos possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior, ou seja, com os antigos possuidores. A aula assumiu a informação e explicou. Pesquisando mais intimamente este quadro, será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que foi construído, como foi feito, da tinta que foi construído. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor que o fez, ou por aqueles que provavelmente possuíram, se desligaram, não tocaram, não vão lá, não visitam e tal. Avançamos mais ao lado de uma extensa galeria, dois cavaleiros de três damas admiravam singular espelho, disse André Luiz, singular espelho, estava lá no museu, né? Junto ao carro se mantinha uma jovem desencarnada, com expressões de grande tristeza. Ou seja, um fato interessante, uma fixação, né? Triste, lá naquele hospital. Uma das senhoras, está falando que tinha encarnado, dois encarnados e três senhoras no museu, encarnado, visitando. E se aproximar desse espelho, né? Uma das senhoras que teve palavras religiosas pela beleza da moldura, falou: que espelho bonito, elogiou. E a moça, desencarnada, na feição de guarda, de vigia, de sentinela da obra, irritada, ficou chateada, porque a mulher foi lá, tocou, achou bonito e tal. Aproximou-se e tocou no ombro dela, nervosa, reclamando que ela tocou na obra, que ela tá lá, reclamando que ela chegou e achou bonita a obra e elogiou. A senhora, que foi tocada pelo espírito, tremeu involuntariamente, sob inesperado calafrio, teve um calafrio diante do toque da entidade espiritual, e falou aos companheiros: Ah, aqui há um estranho sopro de camas funerárias. Ela tinha sensibilidade e conseguiu sentir quando a entidade tocou o ombro dela. É melhor sairmos daqui, disse ela. Confiou-se o grupo, a manifestação bom outro, mas riu: mas que história é essa? Os outros que não tinham essa sensibilidade, e retirou-se acompanhando outro rumo. A entidade, disse André Luiz, que não nos assimilava, porque não assimilava, certamente entidade infeliz, não tinha vibrava numa faixa diferente de André Luiz, Hilário e Aula, né? A intromissão parecia contente com a solidão, todo mundo saiu, ela ficou lá tomando conta do espelho. Eu achava que era dela, né? Ficou contente quando todo mundo foi embora. A solidão. E passou a contemplar o espelho, adorando aquele espelho, sob estranha fascinação, apego, a fixação, a história da fixação que a gente estudou no capítulo passado, né? Aulos acariciou de leve a moça, o espírito desencarnado, tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram o fenômeno? Ou seja, viram que o exemplo que eu falei há pouco tempo? A pergunta, não estava falando nesse. Viram o exemplo que eu falei há pouco tempo? Que é impregnado as energias daquele possuidor e tal? Tudo bem. Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã, aí ele está falando das duas mulheres, dos três homens que vieram que uma tocou, a irmã que registrou a aproximação da jovem, que veio e tocou no ombro dela, sob nosso exame, portanto, portadora de notável sensibilidade mediúnica. Ela sentiu quando a entidade se aproximou e tocou no ombro dela. Se educasse ela as forças e sondasse
se educar sua mediunidade e viesse aqui tocasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, conseguia ter contato com a moça, né? Que ainda se apega a ele desvairadamente. Receberia, disse Aulus, essa pessoa, essa médium, e se trabalhasse isso, as confidências. Entenderia a história, por que aquela moça estava tão ligada àquela obra, né? Aquele espelho. Receberia as confidências, as histórias do apego dela àquela obra. Conheceria o drama íntimo, porque ela é tão fixada naquela obra. Porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental da entidade que está ali guardando o espelho com o seno dela. Senhoreando-lhe as imagens. Consegui enxergar a imagem como, na verdade, lá atrás, Aulus e eles conseguiram enxergar naquela peça lá atrás. Eles conseguiriam exatamente entender essa situação. Hilário, curioso, como sempre indagou sobre a moça. Mas escuta, o que fazia ali aquela moça, naquele túmulo de recordações? Por que se interessava tanto, com tanta ânsia, por um simples espelho? Perguntou ele. Sem maior significação? Hilário, curioso, perguntou, mas por que essa moça se interessa tanto por esse espelho? Porque lembra naquele anterior, no caso do relógio, que tocaram, era uma família que tinha, era de uma família que tinha um grande apreço por aquela obra, mas não era um apego, tinha um prazer e tal, e vinham bem quando visitar. Ela, ao contrário, tinha um algo maior. Aulos, como quem já esperava a pergunta, respondeu: Olha, eu toquei eu toquei no espelho para me informar, para ter compreensão da história. Esse espelho originalíssimo foi confiado a jovem, ao espírito, por um rapaz que lhe prometeu casamento quando encarnado, né? Vejo-lhe a figura, Aulos contando a história e vendo o rapaz. A figura romântica nas reminiscências dela, nas lembranças dela. Ela conseguiu, tocou no espelho e conseguiu desvendar essa história toda, pela sua sensibilidade, né? Era filho de francês, o rapaz que deu o espelho à moça. Asilado no Brasil, no tempo da França Revolucionária, de 1791. Imagine, mais de 400 anos isso, gente. Que ele deu o espelho àquela moça, apaixonado por ela, prometeu casamento e tal, e deu aquele espelho. Menino ainda, chegou ao Rio e aí cresceu, se fez homem. Encontrou essa jovem e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetaram o projeto de casamento, depois de mais íntima relação afetiva, a família do rapaz é animado com o sucesso de Napoleão na França, na Europa, ele virou retorno à França, à Europa, a pátria, a França, né? O moço, apaixonado, padeceu, desolado, que queria casar com a moça, apaixonado, mas não desobedeceu a ordem do pai, de jeito nenhum. Despediu-se da noiva, ele implorou, guardasse aquele espelho como uma recordação, como uma lembrança, até que pudesse voltar, e seria então feliz para sempre. Só eu vou voltar, vou casar com você, e esse espelho é a prova do nosso amor. Guarde ele como sendo a prova do nosso amor, e fique tranquilo que eu vou voltar. Prometeu isso, e ela pegou-se, fixou-se nisso, né? Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, o rapaz foi para a França, conheceu outra mulher, não mais regressou. E ela ficou esperando, né? Depressa esqueceu a responsabilidade do compromisso de casar com aquela moça, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se. Essa é a fixação, um trauma do passado. Congelou na promessa ouvida e continua a esperá-la até hoje. Mais de 400 anos ele morreu, ela desencarnou e ela continua esperando ele, né? O espelho é o penhor, é a garantia de sua felicidade. Ah, enquanto eu estiver com o espelho, ele vai voltar para me buscar, para casar comigo. Esses são os espíritos. Eles desencarnam, sequer têm compreensão que desencarnam, né? Imagino a longa viagem, disse Aulus, que eu teria feito no tempo, séculos, né? Vigiando ela. Aquele espelho deve ter sido vendido para um, para outro, e ela seguiu no espelho. Quando ela foi atrás, né? É, a viagem será feita no tempo, vigiando o espelho, que acha que é dela, como a prova do amor, a garantir o penhor, como sendo propriedade sua. Ela acha, não achando que é dono do espelho até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. Até chegar no museu, disse ela. Imagine como andam os espíritos por aí afora, e ela atrás, dizendo que é a dona, e não consegue desvencilhar. Sim, disse Aulas. A influência não procede da... Assim, aí ele perguntou. A influência não procede sim, sim, daqui. Vigiando, sim. E então perguntei, André Luiz, compete refletir sobre antigas histórias de joias enfeitiçadas, André Luiz perguntando. Sim, joias enfeitiçadas, histórias. Sim, disse Aldo. A influência não procede das joias em si, não é ela que. Não é a joia em si que é enfeitiçada, mas sim
das forças que o acompanham. Ou seja, as energias desarmoniosas, equilibradas, foram postas pelos antigos donos, provavelmente, né? Hilário, com meditada lição, maduramente considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzir consigo, você quer dizer, se alguém pudesse, porventura, comprar esse espelho que está aqui no museu, disse hoje Aulas, arcaria também com a presença da moça desencarnada. Imagina, ela, coitada, não achando que se era dona, e para onde aquele espelho for, alguém comprasse, ela ia continuar e possivelmente perturbar com a família. Se alguém chegasse no local, no quarto, onde fosse, aquele espelho tivesse, e fosse usar, ela ia, se tivesse sensibilidade, ia sentir também os calafrios que outra sentiu, que ela está lá reclamando que o espelho era dela e ninguém podia usar. E seria justa a pergunta de aulas de Hilário? Seria justo? Aulas esboçou sérios sorrisos. Ah, Hilário, a vida nunca engana, meu amigo. Nunca engana. É provável que alguém apareça aqui no museu e se extasie em frente ao objeto, disputando-lhe a posse. Quem? Perguntou Aulas. Quem, Hilário? Olha, talvez o moço, que empenhou a palavra de casar com ela, provocando a fixação mental dessa jovem. Ou a mulher, que afastou os compromissos assumidos, que casou com ele, assumiu um compromisso, né? Uma dívida para com aquela criatura. Reencarnados hoje ou amanhã, disse Aulas, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. Ou seja, dizia lá atrás, Narcisa, no nosso lar, que a dívida aqui na Terra tem que ser quitada aqui na Terra, né? Mas não podemos aceitar a hipótese, disse André Luiz, de a jovem desencarnada que está cuidando do quadro ser atraída por um ciclo de cura, ou seja, ser levado por um benfeitor espiritual, para o amigo espiritual dela, uma instituição do espírito, por exemplo, passar por um processo de obsessão, desembaraçando da perturbação, da fixação de que é vítima? Sim, Aula sim, é possível, concordou ele, né? É possível. Mas também, isso também é possível. Entretanto, disse ele, examinando a harmonia da lei, que lei, gente? A lei de Deus, a lei de ação e reação, a lei de progresso, de pagar teu incentivo, o reencontro do trio é inevitável. Dívida contraída, precisa ser paga, né? Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Olha aí, dívida contraída, já que você paga. A conversação era preciosa, contudo a responsabilidade impeliu-nos por diante. Seguir adiante. O tempo de saída do, 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 de saída do museu, ranteando ao gabinete onde funcionava a direção da casa, vendo duas cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, como sempre Hilário consultou, com evidente intuito de completar a lição. Eu creio que os móveis sob nossa vista, as cadeiras da recepção, são utilizadas por auxiliar da administração do museu. E se não sentarmos? Lembra que são eles espíritos, viu? Está falando de Aulos, André Luiz e Hilário. Se sentarmos nela, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente se ocupam? Lembre que os espíritos têm uma sensibilidade muito mais muito maior do que encarnado, né? Sim. As energias que estão postas entre das criaturas, do vigia encarnado que usa a cadeira, estão lá postas? É preciso identificar? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, como ele. E em nos referindo aos encarnados, ou seja, se for o encarnado que vem e sente, diferente dele, perguntou Hilário. Aí ele diz, qualquer pessoa, em se servindo de objetos pertencentes a outros, roupa, leitos, cama, tarará, adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? A pergunta é possível, sim. E eu lembro de uma história, a pergunta é, se um encarnado vier aqui e usar aquela cadeira, é possível ter essa percepção? Sim, desde que tenha essa capacidade, essa percepção, que tem uma mediunidade exacerbada, que é possível. E eu lembro de uma história que Divaldo contava, que sempre que ele ia dar palestra pelo Brasil afora, normalmente ele ia se hospedava na casa de confrades espíritas, que ele não gostava de ir para hotel. Por quê? As camas de hotel são usadas por muitas pessoas, todo dia tem uma pessoa diferente. E ele exibia as energias daquelas criaturas, viu as cenas que acontecia, enfim, de sexo, etc., ele conseguia perceber. Isso perturbava, ele não conseguia descansar à noite. Olha que coisa interessante, né? Contudo, os registros devem ser, contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. Não é qualquer um encarnado que chega sente e vai sentir, não. Tem que ter uma sensibilidade aguçada, uma mediunidade aflorada, né? Está dizendo isso, né?
As marcas da nossa individualidade vibram onde vivemos. Sim, a gente deixa rastros, como aquele que o animal passa e o cachorro capta. Nós deixamos rastros, registros. E por elas, por essas marcas, provocamos o bem ou o mal daqueles que entram em contato conosco. E eu lembro muito das informações de que a pessoa quer fazer um trabalho contra alguém, uma feitiçaria, uma bruxaria, sei o quê, pede o objeto daquela pessoa. É isso? Por quê? Pede o objeto? Fio de cabelo, uma roupa, uma peça, enfim. Por quê? Porque aquela peça está impregnada com as marcas, com os registros. Olha que coisa interessante. E por aqueles registros é possível o feiticeiro, a entidade que quer fazer o mal. Essas criaturas que não trabalham com bruxaria, trabalham com entidades infelizes, né? Chega até aquela criatura para fazer o mal. Olha que coisa interessante. E tudo que observamos é mediunidade? A pergunta é essa. E se tudo é mediunidade? Sim, claro. São percepções, influenciação. Apesar de os fatos desta ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico, olhar da ciência, sob denominações diversas, criptonesia pragmática, metagnomia tátil ou delestesia, os cientistas dão essa denominação para justificar esses registros nos objetos, né? Mas isso é mediunidade, sem dúvida nenhuma. Você não tem a capacidade de receber e ver e sentir as energias que estão postas nos objetos? E tomando a dianteira do retorno à via pública, saindo do museu, disse ele, em tudo, vemos integração, afinidade e sintonia. Em tudo. Tudo no universo é sintonia. Isso é um fato. Tudo. Então, tudo bem, então, tudo mal. E de uma coisa não temos dúvida, através do pensamento, que é uma exteriorização nossa, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Não é assim? Por isso, na verdade, dizia Kardec, todos nós somos médios, temos essa capacidade de receber ou de influenciar alguém. Veja, meus amigos, quanta informação rica. Dois capítulos de uma importância imensa, com tanta informação interessante sobre o dia a dia de cada um de nós, mostrando esse espectro do conceito de mediunidade, que é muito amplo, e a gente, no dia a dia, não tem essa compreensão, né? Então, se tiverem dúvidas, por gentileza, estamos aqui para responder. Agradecemos demais a presença de cada um de vocês e o convite para estarmos juntos nos nossos próprios estudos. Fique com Deus, uma semana muita paz e luz. Muita paz.